As vitaminas são compostos orgânicos fundamentais para a nutrição, e por não serem sintetizados pelo nosso corpo, é necessário que a gente consuma essas vitaminas por meio da alimentação. As vitaminas oferecem diversos benefícios para a saúde, que incluem a sua capacidade para prevenir e tratar várias doenças, e a maioria das vitaminas também facilita o funcionamento de vários mecanismos do corpo e desempenha funções que não são executadas por nenhum outro nutriente. A gente vai falar um pouco sobre a niacina, ou vitamina B3, que é uma vitamina hidrossolúvel e pertence ao grupo das vitaminas do complexo B. O termo niacina diz respeito ao ácido nicotínico, a nicotinamida, que é a amida do ácido nicotínico, e derivados que exibem a atividade biológica da nicotinamida. Vamos ver algumas das tantas funções que a niacina tem no nosso corpo, começando pela niacina como uma coenzima para reações de transferência de eletrons. Os organismos vivos obtemos a maior parte da nossa energia de reações de oxidação-redução, processos que envolvem a transferência de eletrons. Mais de 400 enzimas precisam das coenzimas da niacina, da nicotinamida, ou NAD, e do ácido nicotínico, ou NADP, principalmente para aceitar ou doar eletrons para a transferência de oxidação-redução. A nicotinamida e o ácido nicotínico parecem suportar funções diferentes. A nicotinamida, ou NAD, atua mais frequentemente em reações produtoras de energia que envolvem a degradação de carboidratos, gorduras, proteínas e álcool, enquanto o ácido nicotínico, ou NADP, geralmente atua em reações biosintéticas, como a síntese de ácidos graxos, esteroides como colesterol, ácidos biliares e hormônios esteroides, e como blocos de construção para outras macromoléculas. Outra função é a niacina como substrato para enzimas que a consomem, onde a NAD serve como substrato para pelo menos 4 tipos de enzimas. Duas classes de enzimas com atividade de fosfato de monoadesina, ribosiltransferas e polimerasas catalisam reações de transferência do éster ADP-ribosilo, e outras enzimas que consomem niacina são a ADP-ribosil ciclase, que estão envolvidas na regulação da sinalização do cálcio intracelular. A niacina é absorvida de forma rápida pelo estômago e pelo intestino e é armazenada em vários tecidos do corpo, e as coenzimas da niacina são sintetizadas em todos os tecidos do corpo a partir do ácido nicotínico ou nicotinamida. Quando a concentração de niacina é baixa, seu transporte acontece por difusão facilitada, dependente do íon sódio, e quando as concentrações são mais altas, acontece a difusão passiva. A necessidade de niacina do corpo é atingida não apenas pelo ácido nicotínico e nicotinamida, presentes na dieta, mas também pela conversão do triptofano em niacina. Falando de recomendações, aqui está a tabela que indica a ingestão dietética recomendada de niacina, e podemos observar a variação da recomendação por idade e gênero, e outros momentos onde as necessidades de niacina vão variar, como na gravidez e na lactação, onde essa necessidade aumenta de 14 mg de equivalente de niacina para 18 mg durante a gravidez e para 17 mg durante o período de lactação. Tanto a ingestão dietética recomendada como a necessidade média estimada são expressadas em equivalentes de niacina. Por exemplo, por existir a conversão do aminoácido triptofano em niacina, pode-se considerar que 1 mg de niacina equivale a 60 mg de triptofano. No entanto, os requisitos de niacina são baseados na excreção urinária de metabolitos de niacina. Para alguns indivíduos com necessidades aumentadas, não se espera que a RDA de niacina seja suficiente para atender suas necessidades. Esses indivíduos são pessoas com a doença de Harnup, cirrose hepática ou síndrome carcinoide, e também não atenderia às necessidades de indivíduos em tratamento de longo prazo com isoniazida para tuberculose. A niacina extra também pode ser necessária para aqueles que estão sendo tratados com hemodiálise ou diálise peritoneal, aqueles com síndrome de má absorção e mulheres que estão carregando mais de um feto ou amamentando mais de um bebê.
Também há indivíduos suscetíveis a efeitos adversos da ingestão excessiva de niacina. Pessoas com condições como disfunção hepática ou história de doença hepática, diabetes mellitus, úlcera, gota, arritmia cardíaca, doença inflamatória do intestino, enxaqueca, dores de cabeça e alcoolismo. Indivíduos com essas condições podem não ser protegidos pelo limite superior tolerável de ingestão da niacina para a população em geral. Sobre as fontes alimentares, as principais são carnes, cereais, leguminosas e sementes, além dos alimentos enriquecidos ou fortificados. Os alimentos ricos em triptofano também são fontes indiretas, já que ele é um precursor da niacina. Aqui na tabela mostra alguns exemplos e a quantidade de niacina em cada um. A tabela está em inglês, mas eu vou comentar sobre alguns dos alimentos que estão aqui. A primeira coluna, então, fala sobre os alimentos, a segunda sobre a quantidade da porção e a terceira fala a quantidade de niacina em miligramas que aquela porção do alimento possui. Então, aqui nas carnes tem frango, atum, peru, salmão e carne de boi. E entre elas, a que mais tem niacina é a carne de peru, com 9,9 mg de niacina por porção. Seguindo na tabela, tem cereal fortificado e não fortificado, e o fortificado tem 20 a 27 mg de niacina por porção, enquanto o não fortificado tem apenas 5 a 7 mg. Também são fontes de niacina o amendoim, o macarrão, a lentilha, feijão, pães e até mesmo o café tem um pouquinho de niacina. Falando agora sobre deficiência, a deficiência de niacina pode causar uma doença chamada pelagra. Essa é uma doença não contagiosa e antigamente era comum nos Estados Unidos e em parte da Europa, onde o milho era o alimento básico. Isso acontecia porque a forma de niacina presente no milho não é absorvida pelo corpo, o que causava deficiência dessa vitamina. Atualmente, a pelagra é associada à desnutrição, à anorexia ou a indivíduos que possuem uma dieta rica em milho e pobre em proteína animal. Outro fator que pode provocar a deficiência de niacina é alguma condição que inibe o metabolismo do triptofano. Um exemplo disso seria a deficiência de outros micronutrientes, como a vitamina B6 e ferro, porque eles são necessários para converter triptofano em niacina. Ou seja, a deficiência deles também pode acabar causando pelagra. Sobre os sintomas, essa doença afeta a pele, causando dermatite, o sistema digestório, podendo causar vômito, constipação e diarreia, e pode afetar o sistema nervoso também, causando perda de memória e demência. Em relação à toxicidade, ainda não tem evidência que o excesso de niacina vindo de fontes naturais, como os alimentos, cause algum efeito adverso. Mas quando o excesso de niacina ocorre por suplementos, medicações e alimentos fortificados ou enriquecidos, os efeitos podem incluir rubor, dor de cabeça, problemas intestinais, toxicidade hepática, visão turva e diminuição da tolerância à glicose. Vamos falar de biodisponibilidade. A niacina na carne, fígado, feijão e alimentos fortificados parece ser altamente biodisponível, enquanto a niacina de grãos não fortificados como milho ou trigo está apenas próximo de 30% disponível. Isso devido a que a niacina nesses alimentos pode estar ligada a moléculas de açúcar na forma de glicosídeos, o que diminui significativamente sua biodisponibilidade. O tratamento alcalino dos grãos aumenta a porcentagem de niacina absorvida. A niacina adicionada durante o enriquecimento ou fortificação está na forma livre de niacina e não ligada às moléculas de açúcar. Os alimentos que contêm essa forma livre incluem o feijão e o fígado. Existe um processo chamado de nixtamalização, que é usado na preparação tradicional de tortilhas de milho no México e na América Central, e envolve embeber o milho em uma solução de cal ou óxido de cálcio antes de cozinhar. O aquecimento do milho em uma solução alcalina resulta na liberação de niacina ligada às moléculas de açúcar, aumentando sua biodisponibilidade e eliminando assim o risco de desenvolver pelágrio. A eficiência de conversão de triptofano em niacina é diminuída por deficiências em alguns outros nutrientes. O status inadequado de ferro, riboflavina e vitamina B6 diminui a conversão de triptofano em niacina,
o que aumenta as necessidades de niacina. Sobre alguns dados atuais, existe um estudo feito por cientistas chineses no ano de 2020 que tinha como objetivo avaliar os possíveis papéis funcionais e mecanismos subjacentes de ação da niacina como terapia anti-Covid-19 e câncer coloretal, uma vez que pacientes com este câncer podem ser suscetíveis à doença causada pelo coronavírus, e a niacina é uma vitamina com citoproteção e funções anti-inflamatórias. Este estudo foi feito devido a que as opções de tratamento para o câncer coloretal e a Covid-19 não estão disponíveis no momento. Eles usaram uma série de redes baseadas em farmacologia e análises computacionais para entender e caracterizar a capacidade de ligação, funções biológicas, alvos farmacológicos e mecanismos terapêuticos da niacina em câncer coloretal e Covid-19. Eles revelaram as características clínicas dos pacientes com câncer coloretal e pacientes com Covid-19, incluindo genes predisponentes, taxas de sobrevivência e prognósticos. Além disso, os resultados de uma análise chamada de docking molecular indicaram que a niacina exerceu capacidade de ligação efetiva em Covid-19. Uma análise indicou que a niacina pode ajudar no tratamento de câncer coloretal Covid-19 por meio de citoproteção, aumento das funções imunológicas, inibição da inflamação e regulação das células do microambiente. Este estudo, pela primeira vez, revelou as funções moleculares associadas à niacina e alvos farmacológicos para o tratamento de câncer coloretal e Covid-19, visto que a Covid-19 continua sendo uma pandemia grave. Mas os resultados não foram validados em pacientes reais com câncer coloretal infectados com a Covid-19. Portanto, mais estudos precisam ser feitos para confirmar o uso potencial de niacina para o tratamento dessas duas doenças. Outro estudo recente foi um realizado em 2019 aqui no Brasil, que tinha como objetivo avaliar o comportamento vegetativo e produtivo do arroz em terras altas, submetido à imersão das sementes em niacina. Depois de realizados os testes, onde usaram diferentes tempos de imersão e diferentes concentrações de niacina, e tendo avaliado as características relacionadas à emergência das plântulas, ao desenvolvimento vegetativo das plantas, aos índices relativos de clorofila e rendimento dos grãos, verificou-se que a imersão da semente durante 12 horas proporciona índices relativos mais altos de clorofila, enquanto a imersão durante 24 horas aumenta a velocidade de emergência, o número de panículas e o número de folhas, mas os índices de clorofila desceram. Se concluiu que o uso de niacina promove ganhos no número de espiguetas por panícula, na fertilidade dessas espiguetas e no peso de 1.000 grãos, além de aumentar o índice relativo de clorofila nas folhas das plantas de arroz.